Irmãos, vamos ler João 16, versículo 13, a parte A do versículo. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, nesses dias de densas trevas, as trevas já são densas sempre, né? E nesses dias desse feriado que passou, elas se intensificam ainda mais. Mas aleluia, porque o Senhor também intensifica o seu falar, né? Por isso que nesse tempo, nesses dias, muitos filhos de Deus se refugiam, né, em seus encontros, retiros, para poder ter uma comunhão em torno da pessoa, da palavra genuína do Senhor, né, e poder se afastar dessas densas trevas. Então, o Senhor permitiu que os irmãos se reunissem presencialmente ali em Poços de Caldas, outros ficaram por aqui, mas enfim, o encargo que o Senhor colocou em mim, irmãos, e não foi fácil entender isso, confesso que não. O que falar aqui pós esse período, né? Uma vez que o proposto ali estava em nós revisarmos a segunda epístola aos Coríntios. Mas o Senhor falou de alguma maneira que talvez nós revermos uns pontos que eu entendo ser centrais de 4 mensagens que foram liberadas, digamos que nacionalmente, essas 4 mensagens, começando no sábado, domingo, segunda e terça-feira, além das mensagens, obviamente, que os irmãos tiveram mais localmente, onde eles estavam, então não tive acesso a essas mensagens, mas as 4 mensagens que todos ouviram, eu não vou perguntar quem ouviu ou não, mas quem ouviu, né, pelo YouTube, enfim, ouviram. E por isso que o título da mensagem, o Senhor tocou no meu coração, e nós vimos isso 7 vezes no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui em Hebreus ainda tem uma advertência, 3 vezes nessa carta aos Hebreus, essa advertência aparece, né? Para que não endureçamos os nossos corações. E ainda em Mateus 11, em Mateus 11 também, o Senhor nos diz, ele ainda fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É óbvio que ouvidos são para ouvir, né? Por que ele deu essa ênfase? É para a gente, exatamente como ele falou em Lucas 8 também. Ele falou assim, vede como ouvis. Como você está ouvindo? Com atenção? Está ouvindo de novo? Com um coração, uma boa terra? Né? Como você está ouvindo? Então, com base nisso, né, e pegando por título dessa conferência que os irmãos, né, que nós tivemos, que nós lemos João 16, 13. Então, eu vou, irmãos, começar pela primeira mensagem, tocar alguns pontos, que foi falado nessa primeira mensagem sobre renovação, mudança de mente, metanoia. Também foi falado sobre nós termos foco. São pontos cruciais dessa mensagem. E também sobre engano. Quando nós falamos da verdade, ela é totalmente contrária, né? Essa palavra engano e também vaidade, nós vamos tocar aqui, né, nesse sentido. E foi citado nessa primeira mensagem, 2 Coríntios 11, inclusive o que foi proposto para nós, né, revisarmos, então vamos já ler aqui o que foi lido nessa primeira mensagem. Eu só vou ler um versículo antes, que não foi lido, mas foi lido o versículo de 2 Coríntios 11, 3, mas nós vamos ler o 2 e o 3. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Desculpa. Diz assim, o 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho apresentado, para vos apresentar como virgem pura. Notem essa palavra, virgem pura, e essa também é a expressão, a um só esposo, que é Cristo. Aí no 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte ou se afaste da simplicidade e pureza devidas ou que são de Cristo. Então a conexão aqui, irmãos,
Pura. Por que eu chamei atenção para essa palavra? Porque quando nós lemos aqui a palavra pureza, e aqui, obviamente, ela se deriva, né? Pura, pureza. O significado aqui dessa palavra, irmãos, é ser constituído de um só elemento, algo puro, né? Uma noiva pura, uma noiva separada para o seu noivo. Esse é o sentido aqui. E quando nós lemos a um só, aí nós vimos aqui em simplicidade. Não está errado, irmãos, nós pensarmos e entendermos que o Senhor é simples, não é isso? Dessa maneira que nós entendemos como simples. Porém, lá em Mateus 6, 22, quando nós lemos que se os seus olhos forem bons, lembra disso? Todo o seu corpo será luminoso. A palavra bons ali, se você ver, é a mesma palavra aqui. Lá é simples e aqui é simplicidade. O que é isso? Ter um só foco de visão. O que Paulo receava? Que eles se apartassem. O significado simples da palavra simples era mais forte que isso. Era que eles se desviassem os olhos do seu amado e começassem a olhar para outras coisas. Então, gravem isso. E outra, não deem como verdade o que eu estou falando, seja como um bereano. Vá lá na Bíblia e verifique se é isso mesmo que eu estou falando. Né? Porque é isso. Simplicidade significa... simplicidade, para ficar mais claro, é o contrário de duplicidade. Simplicidade, certo? Um só foco. Mas enfim, continuando, o irmão citou na primeira mensagem, e nós entendemos o que, irmãos? Quando o Senhor sela um vaso, é o falar do Senhor. Ou não? Nós cremos nisso ou não? Não é? Então o Senhor falou. Por isso que nós temos que estar atentos ao falar do Senhor. Quando aqui diz, enganou a Eva com a sua astúcia. Foi usada a palavra, ele citou o grego, exapatal, essa palavra, que tem 3 significados. Tirar o foco, perder o foco, esse é um engano, tá? O significado. São amplos, né? E agora mais um terceiro. É a ideia de uma neblina que esconde a verdade. É algo que nubla a primazia, a verdade que é Cristo. Certo? Isso é um engano, a astúcia citado aqui e trouxe para nós essa palavra, exapatal. Outra linda verdade que foi dita, irmãos, talvez uma frase simples, foi, quando eu abri aspas, é porque eu estou falando exatamente o que foi dito, tá? É exatamente o que foi dito. Abre aspas, que Cristo deve ser o centro nas nossas vidas. Fecha aspas. Irmãos, como o Senhor vai ser o centro das nossas vidas, das nossas reuniões, uma vez que Ele tem a primazia em todas as coisas? Ou deve ter? Será que tem um cursinho que eu faço? Será que tem um método que a gente vai aplicar? Não. O Senhor só vai ser o centro, irmão, da minha vida a partir do momento que se você tem algum problema com essa palavra que eu vou falar, discuta com a Bíblia, porque é inspirada pelo Espírito Santo. Quando contemplamos todas as excelências, as belezas, inclusive a obra do Senhor. Por que toca na obra? Porque você vai falar, esse Senhor, Ele mudou a minha rota. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, segundo o curso desse mundo. Ele mudou o meu curso. E isso não foi de mim, não. Ele, na sua presciência, me escolheu. Obviamente, a partir dali, aí tem-se uma história que começa. Mas, irmãos, a centralidade de Cristo não é algo que aprende, é lógico. Se nós buscamos isso pessoalmente com o Senhor, e é para isso, é para refletir, como o João Miguel compartilhou, nas nossas reuniões. Não é? Bom, não posso me perder, senão o tempo vai embora. Irmãos, um exemplo muito bom, eu acho interessante, em relação ao Senhor ser o centro. Uma célula do nosso corpo, por exemplo, uma célula animal, ela tem a membrana plasmática, ela tem o citoplasma, e no centro ela tem o núcleo,
da célula. Ali está o DNA, as proteínas, certo? Quando uma célula adoece por alguma enfermidade mais severa, esse núcleo, ele desloca, ele sai do centro e sofre deformidade. Então, uma célula saudável, por exemplo, me lembrei agora aqui, as nossas reuniões de grupo familiares, muitos chamam de células. Então, que nossas células tenham o Senhor como núcleo, no centro, né? Então, ou seja, Cristo no centro, irmãos, é saúde para nós, né? Saúde no corpo, na igreja. E Cristo fora do centro? Doença espiritual, anomalia no corpo. Que Paulo disse em 1 Coríntios 3,11, que ninguém, irmãos, ninguém pode lançar outro fundamento que já foi posto, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos lançar outro fundamento, porque é nele que foram criadas todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmão, se houver algo que seja qualquer abalo em relação a essa sustentabilidade, mas aleluia, que não depende de nós isso, o universo entra em colapso. Percebam a preciosidade e a riqueza disso. Agora, vamos para a segunda mensagem, que foi então no domingo, tá? Foi dito que, abre aspas, a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade, eu sou a verdade. Ou seja, não existe outra verdade, existe apenas uma verdade. Continuando com aspas abertas, tá? Fora de Cristo não há verdade, tudo é vaidade. Foi aqui que ele citou duas letrinhas. Vaidade, verdade. E tão antagônicas, tão contrárias, não é? Aspas abertas. E esse verbo, guiar, que nós vemos no grego, guiar a toda a verdade, interessante isso, né? Não é guiar a toda a verdade, tem um A antes. Guiar a toda a verdade. Isso aponta para alguém, né? Significa, foi dito na segunda mensagem, que esse verbo guiar significa no grego orientar, direcionar como um professor. Nós vimos também, irmãos, que em João 16,14, diz que o Espírito Santo, o Senhor dizendo, Ele me glorificará. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, que é o próprio Cristo, e Ele glorifica a Cristo no nosso meio, no seio da igreja. E também nós podemos ver outro, porque isso aqui, irmãos, prestem atenção, não percam não. O ministério do Espírito Santo, chamando assim de o ministério, não é algo estrito, mas citou-se algo, que Ele nos guia a toda a verdade, não é? Que Ele glorifica o Senhor, e Ele estabelece o senhorio do Senhor na igreja e nas nossas vidas. Por que nós podemos afirmar isso? Onde está aquele versículo, João? Você vai lembrar. Que fala que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Primeira Coríntios 12:3. Certo. Vamos ler só a parte B, que é por outro lado, ninguém pode dizer, não é assim que está escrito aí? Só que essa palavra é muito mais que isso. Ela significa que ninguém pode proclamar ou declarar do coração que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, uma das obras do ministério do Espírito Santo também é o senhorio de Cristo na igreja e na minha vida.
Abre aspas. Por isso, quando o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, ele está nos guiando a Cristo, a conhecê-lo e conhecê-lo cada vez mais. Fecha aspas. Irmãos, quanto mais nós seguimos a direção do Espírito Santo, mais nós somos levados para encontrar com Ele, para contemplá-lo. Repita essa palavra, contemplá-lo. Para quê? Para sermos transformados. Que a Bíblia afirma que apenas assim eu posso ser transformado e você pode ser transformado. É contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados. Não é o talvez serei. Somos transformados de glória em glória. Né? É algo progressivo. Ainda na segunda mensagem, abre aspas. O Espírito nos guiará a toda a verdade. Toda a verdade significa 2 pontos. Na segunda mensagem. Em tudo que nós fizermos, a partir da nossa regeneração, tem que resultar em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Fecha aspas. Ou seja, quando eu nasci de novo, quando eu criei de novo, tem que resultar em uma pessoa, que é Cristo. Nascemos de novo, quem nasce é novinho, né? Nasci novinho, o resultado é Cristo sendo formado em mim. O crer é um ato e esse Cristo ser formado em mim, em nós, em você, é um processo. Não é? Agora, irmãos, muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Abre aspas, segunda mensagem. Se você quiser, não estou falando que isso é para todos. Se alguém quiser escrever em algum lugar, escreva o que eu vou falar aqui agora. São 2 coisas, talvez eu vou pedir para os irmãos escreverem. Quem quiser, não precisa escrever, tá? Abre aspas. Nossas ações, nosso viver, nossas palavras, nossas atitudes, deve ter apenas uma expressão: a pessoa de Cristo. Eu vou repetir. Nossas ações, nosso viver, nossas palavras, nossas atitudes devem ter apenas uma expressão: a pessoa de Cristo. Fecha aspas. Irmãos, para que eu tenha expressão, lembra que nós falamos da questão de ter simplicidade, que é um só foco? Eu preciso disso. Aliás, numa vida profissional, né, Alexandre? Precisa do quê? Foco. Se você não tem foco, você não tem resultado nos estudos profissional. E você acha que aqui vai ser diferente? As coisas celestiais, coisas espirituais, concernentes ao que é de mais precioso que nós temos? Se nós não tivermos foco, é óbvio. E esse resultado é para o inteiro agrado dele. Né? Um exemplo de foco. Eu já acho que falei isso várias vezes, alguns irmãos também. Davi disse no Salmo 27, versículo 4, uma coisa, olha que interessante, uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei. Juarez, eu peço e busco. Eu não só peço, eu busco. Buscai as coisas lá do alto. Há uma atitude, né? Isso é lindo, irmãos. Né? Eu não vou ler o resto do versículo por causa do tempo, mas ainda Paulo, em Filipenses, ele também disse, uma coisa faço. Interessante, porque ele fala agora de várias coisas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Só que agora vem um singular de novo. Prossigo para o alvo. Cristo Jesus. Esse era o alvo de Paulo. Ainda mais um exemplo. Lucas 10. Aliás, tem que citar o versículo 40, que é maravilhoso. Porque quando Jesus chega na casa de Maria, Marta, diz que quando o Senhor chegou, Maria quedava-se, assentada aos pés do Senhor para lhe ouvir os ensinamentos. Isso é rico. Mas aí ele vem o Senhor e parece que é com uma vara, não, mas ele vai todo carinhoso, cheio de amor, e chega para Marta e diz, Marta, Marta, andas inquieta, Marta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo o quê? Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Está vendo o foco?
a boa parte. E esta, olha o singular, não lhe será tirada. Será que o Senhor tem uma boa parte, a outra que não é boa parte? E por que é essa boa parte? Irmãos, a boa parte, sabe o que é? É você ficar... Agora vamos falar do meu pessoal com o Senhor. É eu ficar com o Senhor, com Ele, até que Ele complete o seu falar para mim, para aquele momento. Se é 10 minutos, se é 5 minutos, eu não sei. Mas esta é a boa parte que não lhe será tirada. Porque eu posso simplesmente perder essa parte por sair antes da hora. Aconteceu isso com Marta. Amava o Senhor ou não, Marta? Muito. É lição para nós. Na verdade, o Senhor é equilibrado, irmãos. O Senhor é cheio de equilíbrio. Nós vamos chegar lá. Ainda, olha só que interessante. Não sei se irmãos lembram, em João 6, no versículo 28, tem uma multidão com Jesus. Olha a pergunta, e essa pergunta é a minha cara, essa pergunta. Essa pergunta eu vou falar minha, tá? Ela é a minha cara. Pergunta assim: que faremos para fazer as obras de Deus? São tantas. Que faremos? Olha que resposta interessante, irmãos. A obra. Como assim? Uma pergunta no plural, você responde no singular? Pois é. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por Ele foi enviado. Ele falando de si mesmo. Interessante que o verbo crer tem vários significados, né? Crer, tomar posse, acreditar, ter fé. Mas aqui tem um significado maravilhoso, que é unir-se. Crer também significa união. Então é como se ele tivesse dito assim: a obra de Deus é esta, que vocês tenham uma vida de união comigo. Porque, irmãos, o foco da obra do Senhor, assim, em primeiro lugar, é você e eu. É você, é o foco da obra dele. É você. Porque ele sabe que essa noiva que é formada por mim, por você, por todos nós e por todos os filhos de Deus na terra, ele precisa de ter essa exclusividade para poder redundar na edificação da igreja que ele tanto quer. Então nunca, irmãos, nunca, entendam isso, nunca é algo só pessoal, nunca é eu sozinho, não. Esse eu, o meu altar pessoal, minha comunhão com o Senhor, o meu quarto secreto, ele é para resultar no corpo. É óbvio que é. Isso é edificação, né? Eu vou citar esse trecho, mas vou fechar aspas e não vou comentar, só vou citar. Abre aspas. Muitas atividades que podem nos parecer genuínas como cristãos, podem nos distrair de Cristo. Muitas atividades que podem nos parecer genuínas como cristão, podem nos distrair de Cristo. Considere. Mas lembre-se, uma coisa faço: simplicidade, contrário de duplicidade. Lembrem disso, levem no seu coração. Continuando, abre aspas. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Isso foi dito às igrejas. Não a todas, mas em nós, que essa fração da igreja foi dito para nós. Né? E eu percebo uma coisa: o falar do Senhor hoje, ele é um só, e tem sido um só. O vaso pode impedir do Senhor falar. Ele pode ser um canal fechado, mas aonde o Senhor tem abertura, ele tem falado. Ele tem falado a mesma coisa. Olha só, abre aspas. Nós desaprendemos, irmãos, da mensagem 2 foi dito, a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Não precisamos mais buscar a vontade de Deus, já está tudo definido. Não é assim? Agora, precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito da verdade, ser guiados por Cristo. Fecha aspas. Me lembro muito da igreja de Antioquia. Que lindo, irmãos. Leia também Atos 13, né? Atos 13. É, né? Acho que é. Mas enfim, é só parafraseando mesmo. Porque ali, irmãos, Saulo, Barnabé, Simeão, 5 irmãos é citado, mas obviamente eles estavam em muito mais membros, nessa igreja que cresceu tanto, de gentios, né? Mas servindo ao Senhor, orando. Servindo ao Senhor é o quê? Servindo os irmãos.
orando, jejuando, até que disse o Espírito Santo. Irmãos, esse deve ser a nossa oração. Senhor, não nos deixa ir, se o Senhor não for. Nos faça esperar. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 diz: nada julgueis antes do tempo, não tome decisão antes do tempo. E o tempo aqui é kairos, é o tempo oportuno, é o tempo de tomar decisão de acordo com a vontade do Senhor. Abre aspas. Gastar tempo diante do Senhor, da sua palavra. Aí ele citou John Wesley. Ele disse assim: com quem você ama, irmão, presta atenção, irmã, com quem você ama, você gasta tempo. Você não conhece a quem ama ficando com ela 15, 20, 30 minutos por dia. Você não conhece. John Wesley também disse: irmão, isso é lindo. Isso é lindo. Que realidade que tem que ser para nós. Eu penso assim, vê se você pensa também. Quando voa a palavra de John Wesley que foi citada na mensagem 2. Quando voa a palavra, vou com uma intenção. Eu achei isso maravilhoso. Vou com uma intenção. Encontrar com o meu amado. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Que ensino para nós. O Atmani também disse assim. Não para corroborar John Wesley, não. Foram corações que se entregaram ao Senhor. Nós vamos ler aqui. Irmãos, quando você vai à palavra, você vai buscar apenas conhecimento? Decorar versículos? O Senhor sonde nossos corações. Ainda, abre aspas, bom, John Wesley aqui, esse aí falando as palavras exatas dessa mensagem 2. Perdão. Esse, como muitos outros, são simplesmente irmãos. Não são homens grandiosos, especiais, heróis gigantes da fé. Mas eles aprenderam o segredo, irmãos, olha só, de obedecer a palavra e praticar o que a palavra nos diz. Fecha aspas. Eu entendo que esses irmãos aprenderam, irmãos, exatamente o que eu tenho citado aqui. A contemplar e outra coisa, a encontrar o amado nas Escrituras. Eles aprenderam isso, foram isso que os fizeram render, ter devoção, vidas devotas a Cristo. Né? Lembra em Lucas 24, 44? O Senhor ressuscitou, entra naquela casa com os discípulos, paz seja convosco. Interessante, aqui é uma passagem riquíssima também, mas vou tocar num ponto aqui no versículo 44. Ele disse assim: importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A arte de encontrar Cristo nas Escrituras. Né, Juliana? Nós falamos sobre isso esses dias. A arte de encontrar Cristo nas Escrituras. Irmãos, busque encontrar Cristo nas Escrituras. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos encontrar Cristo aqui. Vê se há algum caminho mau, algum, e guia-me, olha só a singularidade, pelo caminho eterno. Irmãos, quem é esse caminho eterno? Você tem alguma dúvida? Eu sou o caminho. Existe um outro caminho eterno? Não existe. Encontramos Cristo aqui, que lindo. Talvez todos os salmos, irmãos, sejam messiânicos. Né? Bom, deixa eu continuar. Eu vou ter que pular alguma coisa, mas é muito rico, tá? Continuando aqui, então, mensagem 2 ainda. Nós vimos que é sobre esses irmãos do passado, ele citou John Wesley, eu falei o Atmani, enfim. Aí, abre aspas, irmãos, atenção. Amados, nós todos podemos fazer isso, só que nós temos que nos educar. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Nós todos podemos fazer isso, que esses irmãos experimentaram, mas nós temos que nos educar. Então, ou seja, há uma responsabilidade, né, da nossa parte.
Continuando, com aspas abertas. Sem disciplina não chegaremos a lugar nenhum. Sem disciplina não chegaremos a lugar nenhum. Fecha aspas. Uma reflexão, já citamos aqui também. Se você cultivar, irmão, um pensamento vai se tornar uma ação. Eu cultivo um pensamento, se torna uma ação. Eu cultivo essa ação, ela se torna o quê? Um hábito. Eu cultivo esse hábito vai me levar a um destino. Einstein disse que é mais fácil quebrar um átomo do que um hábito, depois que torna um hábito. Então, que nós possamos ir diante do Senhor na questão de disciplinar-nos para buscá-lo, porque a pergunta está lá na mensagem. 2 por que para as coisas seculares somos tão disciplinados? Por quê? E somos, muito disciplinados. Gastar tempo, irmãos. Eu e a palavra, eu e o Senhor. Não pense que isso não é para você. Nunca pense. Irmãos, vocês que têm mais de um filho, as inclinações do seu coração, o desejo de amá-lo, suas intenções é diferente de um para o outro? E com o Senhor você acha que é diferente? Ele tem o mesmo desejo, irmão, para todos nós. O mesmo desejo. Ele não tem um escolhido principal, não. Mas a questão é, e o seu coração? Está duro? Ou ele está mole? Essa boa terra para frutificar. Amém. Abre aspas. Atenção, irmãos. Estamos indo para a parte final. Não estamos aqui falando de uma experiência individual apenas. Olha que rico, irmãos. Foi dito na mensagem 2. Não estamos aqui falando de uma experiência individual apenas, mas termos a consciência de que o Senhor quer a sua igreja edificada. Irmãos, se nós temos essa consciência, nós abraçamos uma responsabilidade. Né? Porque o Senhor é o edificador, mas Ele chamou-nos para cooperar com Ele, nessa edificação. Em relação à graça e responsabilidade, irmãos, só para tocar nisso rápido. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 10, ele disse assim: a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo trabalhava e a graça com ele. Responsabilidade e graça andam juntas. Não é isso? Qual que era o trabalho de Paulo, irmãos? Que ele citou que trabalhou mais do que todos eles. Pregar Cristo. Certo? Para quê? Assim, gerar igrejas em Cristo, para Cristo. Não é uma igreja do Paulo, igreja paulina. Não, igreja de Cristo. Por isso que ele citou aos Coríntios. E não só os Coríntios, irmãos. Você pode ver isso em quase todas, eu acho que todas as epístolas de Paulo, você vai ver algo parecido. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A pessoa gloriosa do Senhor, o homem Jesus Cristo e a sua obra. Ele na cruz, Ele regenerou vocês. Ele te deu uma viva esperança. Compreendam isso, que vocês vão se render. É por isso que ele falava, eu decidi nada saber entre vós. Aos Gálatas, no capítulo 3, ele diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, vos enfeitiçou a vós outros, o qual foi exposto diante de ti, como é que é? A Jesus Cristo e este crucificado. Aqui, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Percebe que Paulo tinha um centro. Se eu pregar Cristo, é assim que eles vão me entender. Por isso que ele tinha aquele temor, né? Que a simplicidade se apartasse, o foco de olhar para Cristo. Irmãos, eu quero dar uma parte muito importante. Ela vai iniciar agora. E é um texto um pouco mais longo. Foi dito na mensagem 2 também.
Olha só, como é uma mensagem pública, eu vou ler na primeira pessoa que foi lido. Só essa parte inicial aqui, na primeira pessoa, porque ele falou, o irmão que falou, ele falou eu. Então eu vou ler. À medida que leio livros de servos de Deus do passado, me gera um arrependimento. Porque no passado havia dentro de nós um certo menosprezo por esses irmãos. Nós dizíamos, isso aqui é tudo coisa velha, tudo coisa do passado, não tem mais valor. Devemos nos arrepender. A palavra e o viver que esses irmãos tiveram valem até hoje para a edificação da igreja. Porque as experiências que eles tiveram foram para o corpo. E o corpo é atemporal. Se iniciou em Jesus e vem até os dias de hoje. Todas as experiências que esses irmãos experimentaram é para você e para mim. Os exemplos que eles deram são também para o nosso aprendizado e para a nossa advertência. Atenção, eu continuo com aspas abertas. Sem focar na pessoa, porque nós não estamos atrás de homens. Mas podemos ver Cristo no falar desses irmãos. E uma vez que esses irmãos nos levam para Cristo, é o que importa. Porém, sem exaltar homem algum. Todos têm as suas funções no corpo. Se for para nos levar a Cristo, louvado seja o Senhor. Se você encontra, olha só, atenção, irmãos. Ouça. É o Espírito dizendo. Se você encontra alguém que te leva para Ele mesmo, ou para qualquer outra coisa, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Mas se essa pessoa te leva para Cristo, de fato, na palavra, você pode ter essa grande abertura. Irmão, esse irmão foi quebrantado. É isso que eu senti. Continuando. Era como se ele fizesse uma oração nesse momento. Abre aspas. Senhor, eu quero aprender com esses irmãos. Porque nós temos que aprender como o corpo de Cristo. Não sejamos, irmão, presta atenção nisso. Não sejamos presunçosos. Nem eu e nem você. Pensando que o que eu já vi, que o que eu vi na palavra, que as revelações que eu já ganhei é o suprassumo. E isso nada mais é que uma gota no oceano, que está dividida em milhões e milhões de gotas na experiência de tantos irmãos e irmãs que enriquecem a expressão do corpo de Cristo. Falta fôlego. Irmãos, eu sinto, fecho aspas, eu vejo que, eu não sei quantos aqui, talvez todos, vieram desse mesmo contexto, vamos falar assim, mas eu vejo isso, um grande avanço para Cristo no nosso meio, um grande avanço para o Senhor no nosso meio. Esses servos do Senhor, citados, como nós podemos citar vários, já morreram, não é? Eles dormiram no Senhor. O nosso grande desafio, eu vou só falar isso, e quando eu falo nosso, não é só nosso, é o desafio de toda a nossa irmandade, toda, é ter comunhão, estreitamento com servos vivos. Porque ele morreu, maravilhoso. E os servos vivos? Só considere isso com você. Porque, lá em Efésios 4, 3, diz, esforçando-vos diligentemente, há um esforço, por preservar o vínculo, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Leve isso também com você. Mensagem 3, dá tempo de eu falar 5 minutinhos. Não sei se vai chegar na 4, tá? Encerra-se aqui a 2, começa a 3. Deu uma ênfase muito grande na questão de Cristo ser o caminho. Abre aspas. Cristo é o caminho, mas o caminho é apertado. Por isso Jesus perguntou, se alguém quer vir após mim, dia a dia,
Tome a sua cruz e siga-me. Aí foi citado depois, negue a si mesmo. Negar a si mesmo para gastar tempo com o Senhor, negar a si mesmo para ir à palavra do Senhor, negar a si mesmo para ter comunhão com o Senhor. Se nós não negarmos a nós mesmos, Jesus, lembra da célula? Jesus, isso foi dito na mensagem 3, Jesus fica de lado. Se nós não negarmos a nós mesmos, Jesus fica de lado. Quem tem ouvidos, ouça. Porque nós temos outras prioridades. Aqui, irmãos, é muito importante também o que foi citado nessa mensagem 3. Nós não estamos aqui ditando regras, não. Mas estamos falando o seguinte, 2 pontos. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo é o caminho. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Irmãos, esse que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito da criação, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Todas as coisas. Abre aspas, é citado aqui Apocalipse 3,17 na mensagem 3, pois dizes, aí a igreja em Laodiceia, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí Jesus fala, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Nu, isso é coisa de mineiro, né? Mas isso é sério, né, irmãos? É porque eu lembrei dessa expressão, quando eu vim para Minas, eu ouvi isso, eu achei bem estranho, mas agora já me acostumei. Irmãos, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí foi citado exatamente assim, terceira mensagem. Quer engano maior do que esse? Como reverter uma situação dessa, irmãos? A palavra nos fala, 2 pontos, comunhão com o Senhor. A solução está em Cristo. Tem 1 minuto, 2 minutos para citar um pouco da mensagem 4. Aí eu concluo meu encargo. Suado, mas concluo. Senhor Jesus. E o coração acelerado, irmãos, não tenham dúvida. Foi-nos dito sobre as virgens que devem levar azeite nas vasilhas, por onde quer que vá, muito rico. Foi-nos dito sobre a parábola dos talentos, que nós daremos que dar contas ao nosso Senhor em relação a isso. E foi lido João 15, 26 e 27. Vamos ler. João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Abre aspas. O Espírito dá testemunho do Senhor, e o resultado é que nós também o testemunhamos. Esse é o trabalho do Espírito. Aí foi dito assim, mensagem 4. Vamos tornar isso em termos práticos. Eu preciso que vocês olhem para mim agora. Porque foi dito assim. O que significa o Espírito dará testemunho de mim? O Espírito Santo vai falar para nós o seguinte. Jesus é assim, Jesus é assim. O Espírito falando. Deixe-me fazer algo em você para que você também seja assim. Rico, né, irmãos? É o Espírito Santo. Dando testemunho do Senhor para nós. Irmãos, anotem quem quiser. Isso que eu vou falar agora, que foi dito na mensagem 4. Eu acho muito importante para nós meditarmos, ponderarmos sobre isso. Foi dito assim. Porque primeiro, não precisa anotar isso. Se quiser, porque foi lido Apocalipse 1, a primeira parte do versículo 5, que diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aí agora é isso que eu falei, se os irmãos quiserem anotar. Cristo é o testemunho e a expressão de Deus Pai. Cristo, vou repetir, é o testemunho e a expressão de Deus Pai. A igreja é o testemunho e a expressão de Cristo.
Cristo é o testemunho e a expressão de Deus Pai. A igreja é o testemunho e a expressão de Cristo. Amém. Agora eu vou fechar. Abre aspas. Irmãos, nós somos muito de perguntar se isso está certo ou errado. A questão é, se o que você fez expressou Cristo, está tudo bem. Se não expressou Cristo, está tudo mal. Eu fecho aspas e agradeço ao Senhor, irmãos, porque o Espírito tem falado. Ele tem falado isso, não é aqui no nosso meio só não. Essas palavras têm sido ditas em muitos lugares. E sabe outra coisa que talvez precisa ser dito para alargar o nosso coração? Ou talvez temos até entendimento, irmãos, e ponderem sobre isso, para que vocês ganhem talvez essa realidade. Não sei se isso está claro para todos. A expressão, irmãos, a vida da igreja, ela é uma expressão para todos os filhos de Deus. Porque às vezes nós entendemos que é um lugar, a vida da igreja, a vida da igreja. Irmãos, tem muitos irmãos por aí usando esse mesmo termo. A vida da igreja, é a vida da igreja de irmãos que estão onde estão. É a vida da igreja deles que são membros nossos. Você entende o que é o peso disso? Eu sou membro do Juninho, eu sou membro, como é que é o seu nome? Lucas, nós somos membros, Lucas. Nós temos uma realidade e um laço espiritual. Nós não somos roseiras que foi tirado da roseira e colocado num laço para murchar. Nós somos roseiras atadas à roseira verdadeira, com R maiúsculo, a videira verdadeira. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nos arrependemos de muitas coisas, mas aleluia que o Senhor tem trazido algo novo para nós. E nós queremos ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Nós sabemos que o Deus triuno habita em nós, o Filho habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, o Pai habita em nós, porque o Senhor é inseparável. E louvado seja o Senhor por essa tremenda realidade, Senhor. Nos leva a derramarmos, gastarmos tempo, a sua palavra, nos tira qualquer coisa intelectual, Senhor, mas nos leva à vida. Nós queremos ir até o Senhor para ter vida. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Vamos compartilhar, irmãos, em pequenos grupos. Amém.